Seja muito bem-vindo aqui na nossa rede super de televisão. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer. E eu tenho uma alegria muito grande de te receber, porque você faz parte desse podcast aqui. E nós vamos bater um papo hoje com uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Olha, é o Ronald Hércules Messer Esquerdo, mais conhecido também como Bauchita. Meu amigo, meu irmão. Prazer imenso estar aqui com você, crendo que Deus vai falar aqui através desse podcast. Mais uma vez te acompanho, né, nessa casa maravilhosa que é a Rede Super. Né, já começo mandando um beijão pro pastor Márcio, agradecendo. Eu tenho muita história aqui e a minha vida... a Rede Super é um divisor de águas na minha vida, né, como pela minha transformação, por tudo que eu vivo hoje, faz parte da minha história. É um prazer imenso a gente estar aqui trocando esse papo gostoso com você. Você é um amigo, né? Além de ser o meu pastor querido, né, que me batizou e tal, junto com o meu querido pastor Flavinho, é um privilégio para mim. Muito obrigado. O privilégio é todo nosso, meu irmão, para poder bater um papo com você. Você é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta de você, você é amigo dos amigos. E você tem uma história incrível no Brasil, em Minas Gerais, e principalmente aqui em Belo Horizonte, que é sua casa, continua sendo Sim. sua casa, você nunca mudou daqui de Belo Horizonte. Eu tive algumas idas nos anos 80, assim, eu tive muito no Rio, fiquei em São Paulo também uma época, porque eu tive uma banda que a maioria deles eram de São Paulo, então eu ficava muito lá aqui, mas assim, de residência mesmo, fixa, eu nunca quis sair de Belo Horizonte, Sim. não. Não, a terrinha aqui é boa demais. Olha, eu já comecei aqui denunciando seu nome. Sim. Né, que é Ronald Hércules Messer Esquerdo, que eu sei muito bem, mas assim, dificilmente alguém sabe que você tem esse nome. Alguém te chama de Ronald? Cara, ontem, por exemplo, né, eu estive em Juiz de Fora, que a maioria da minha família é de lá, e eu encontro com minhas tias, né? A família do meu pai, por exemplo, foram 11 irmãos e só temos 3 vivos, né? 3 tias. Eu encontrei com uma delas, né? Que é até a mais velha, a tia Elzi, de Juiz de Fora, e ela me chama de Roninho. Ela chama de Roninho. Ronald Roninho. Olha só. Ô, irmão, quem acompanha a sua história, principalmente muitas pessoas, com certeza que estão nos assistindo nesse momento, você é uma pessoa muito respeitada no meio do rock, né? Você não criou só o seu nome em Minas, você criou um movimento, né, do rock mineiro. As bandas que hoje fazem muito sucesso são relevantes aqui, como, por exemplo, para o pessoal de casa se identificar melhor, Jota Quest, Skank e tantas outras bandas, tiveram você como referência, e eles falam isso abertamente. Generosidade, né, deles. Né? Falam isso abertamente, e realmente você é um cantor assim, extraordinário, você é diferenciado. Quando você começou lá na sua infância, você já sabia que você ia ser um cantor, você já sabia que você ia para o universo da música, que não teria outra coisa que você iria se interessar? Olha, Fábio, eu sempre tive essa veia artística, né? A questão da voz, ela surgiu através do meu pai. O meu pai nunca foi um cantor profissional. Meu pai era um advogado e que, para se formar em Direito, ele veio de Além Paraíba, interior de Minas, né? Divisa do Rio com Minas. Ele veio para estudar aqui e ele tinha o dom de cantar a voz, né? Meu pai usava um termo que é uma máxima que eu trago para a minha vida e para a minha carreira como artista, como cantor. Ele falava, cantor bom tem que ter voz forte. E você, na sua família, tem exemplo disso, né? A gente vê aí, o Fabiano, para mim, é uma das vozes mais fortes que tem no Brasil hoje, a potência que tem. E eu sempre tive essa máxima. Aprendi isso com meu pai. E ele veio do interior para estudar Direito e ele não tinha condições financeiras para bancar esse estudo dele e ele teve que cantar, exercer esse dom que ele já tinha de cantar, muito afinado, uma voz poderosa.
E aí ele cantou muito tempo na noite em Belo Horizonte, em boates, né? E teve um processo, nunca se profissionalizou, mas ele foi aquele tempo usava o nome crooner, né? De várias bandas de baile, tocava nas festas, né? Tradicionais, né? E, obviamente, cantando músicas da época dele, né? Lupicínio Rodrigues, né? Os grandes cantores do rádio da época. E eu aprendi isso com ele quando, nas viagens que a gente fazia, né? Para o interior e para a Praia dos Mineiros, que era o Espírito Santo, a gente ia muito, né? Eu, ele, minha mãe e meu irmão. E no caminho a gente botava lá, né? Talvez o pessoal mais novo não vai saber o que é, né? A fita cassete, e colocava lá os cantores e ia cantarolando a viagem toda, aquelas 4, 5, às vezes até mais horas de viagem, de estrada, ia cantando e eu ia prestando atenção naquilo e às vezes me atrevia a cantar junto com ele e tal, e aí o meu ouvido foi sendo trabalhado nisso. Depois, mais para frente, eu comecei a ter gosto na escola, né? Eu vinha... aí já é uma coisa de adolescente, na escola, ouvindo o rock daquela época, né? Principalmente que existia o heavy metal, né? Das bandas mais roqueiras, mais pesadas. Eu estava nessa, né? Gostava muito. Então, no colégio... Eu nunca fui assim um bom aluno da matemática, da geografia. Na minha escola, no antigo Promove Júnior, ali na Estevão Pinto, na Serra, tinha um teatro. E sempre que tinha alguma apresentação, isso me chamava muito a atenção, né? Aí a veia artística estava ali e eu ia para ver, acompanhar, tanto teatro quanto música. Tudo que relacionava à arte em geral, eu estava lá, atento. E, obviamente, conheci alguns músicos ali, né? Já algumas pessoas que estavam despontando para a música. E tinha um amigo, o Marco Aurélio, que hoje é cientista matemático, é uma cabeça daquelas que eu nunca imaginei que ele seria. E ele tocava violão, ele tinha uma banda, e eu falei, cara, eu sou cantor. Ele olhou para mim assim, né? Eu, no auge dos meus 15, 16, 17 anos ali, aquela época não me recordo muito bem. E ele olhou, desdenhou, olhou, falou, é mesmo? Então espera no final da aula que nós vamos fazer um teste. E aí ele pegou o violão no final da aula, fiquei naquela empolgação, né? Tremia, falei, cara, vai ser a minha oportunidade, né? E fui. E aí ele começou, sentamos no final, lá na porta da escola, com o violão, e ele começou a pedir músicas. Obviamente, dos gêneros que eu estava escutando, né? Bandas da Scorpions, as bandas de heavy metal da época, né? Iron Maiden, Led Zeppelin, e começou a falar músicas e eu ia cantando tudo. Começou a pedir algumas músicas diferentes, aí ele começou... ele falou assim, cara, ele está cantando tudo que eu estou pedindo. Aí ele falou, vou começar a pedir outros estilos de música. Canta uma Elis Regina. Aí eu, pá. Aí ele assustava. Canta agora um Nelson Gonçalves. Aí me remeteu a quem? Ao meu pai, que eram as músicas que meu pai escutava. Ele começou, e eu cantando tudo. No final ele pediu, canta agora uma Xuxa. Eu cantei também. Aí, no final, eu falei, e aí, tô aprovado? Ele falou assim, cara, você tá cantando muito bem, mas você tá cantando umas músicas muito esquisitas. Aí eu ri e tal. Na semana seguinte, ele já me convidou para participar. Foi uma das primeiras bandas. Muito amador, obviamente. Não tínhamos, naquela época, recursos nenhum, né? Para você ter um instrumento importado, era coisa assim, né? A gente ensaiava na sala da casa de algum dos integrantes da banda. Os pais ficavam loucos, né, com o barulho. Mas era um baguinho, né, aquelas caixinhas pequenas. Ligava muito no ímpeto, assim. Mas ali foi o início de tudo. Depois eu montei uma outra banda. Comecei a participar de festivais. O primeiro festival que eu participei foi o Hoje é Dia de Rock,
do nosso querido, quem foi o curador desse festival, foi o querido saudoso Dirceu Pereira. Não sei se você lembra do Dirceu Pereira. Dirceu Pereira, repórter. Foi até depois presidente da ADENG, Sim, né? lembro muito dele. E o Dirceu foi o apresentador, e eu lembro desse festival que tinham bandas, o próprio Sepultura, não era uma banda, nada, participou, foi eliminado, e outras bandas do gênero, né, da época. E esse festival, a premiação era, até o 7º colocado gravaria um LP pela Antena 1, a rádio Antena 1. E aí nós fomos, participamos, a minha banda ficou em 7º lugar. Obviamente esse LP nunca saiu. E a banda que ficou em 2º lugar me fez um convite para participar dela. Como é que chamava a banda que você ficou em 7º lugar? Fiquei em 7º lugar, Esfinge. Esfinge. Era uma banda nessa época. E olha como que são as coisas, né? A banda que ficou em 2º lugar, o nome da banda é até Tridente. Olha só. A banda que ganhou foi o Kamikaze. E ali eu comecei a fazer parte dessa banda, comecei a tocar, a banda era um pouco mais profissional, aí já não ia muito pro heavy metal, ia mais pro hard rock, e ali começou. Aí dali, dessa banda, a gente fez alguns shows, apresentações, interior. Aí eu conheci um lugar chamado Tribo de Solos, que era no Lourdes, onde tinha uma senhora, que era a Dona Anitta, uma senhora de 80 anos de idade, em que o neto dela, o Elcio Drummond, era o cacique dessa tribo. E era um lugar onde os músicos iam para fazer, a gente chamava de free, que é o free, que é a jam, né? Que a gente reunia, por exemplo, você vai lá, você toca violão, mas você quer tocar bateria, você vai tocar bateria, o outro vai tocar. E ali surgiu ali aquela coisa de eu despontar para o gosto musical, perder a inibição, porque por mais que eu seja uma pessoa hoje muito extrovertida, falo, né, gesticulo e tudo, não tenho essa timidez, eu era um cara tímido, né? Então ali eu perdi essa timidez, eu comecei a trilhar por outros gêneros de música. Eu conheci o blues, que é uma música que me traz muito, que é praticamente o pilar máximo da minha arte, do canto que eu canto. Então eu ouvia outros gêneros musicais e ali se tornou, obviamente, também, não posso deixar de falar, ali também entrou um caminho de trevas na minha vida, né? Foi ali que eu conheci. Eu ia pegar esse gancho com você, porque você... Já estou adiantando. Você não... Perfeitamente. Você tem... pode ver com tranquilidade, isso é a maior transformação que Jesus fez na vida de uma pessoa que eu conheço pessoalmente. Tá? Que eu conheço pessoalmente. Uma pessoa que eu vi Jesus entrar e transformar essa pessoa completamente, né? Você conseguir ver o semblante dessa pessoa mudar, os olhos dela mudarem, ela ser... É como se fosse assim, olha, os teólogos aí de repente vão ficar bravos comigo, mas assim, ó, cara, é um mesmo corpo, mas parece que tem uma outra alma agora, né? Que na verdade eu creio que o seu espírito foi vivificado ali. Essa experiência toda que você está contando foi antes da sua conversão, da sua formação musical, técnica e tudo mais, quando você entrou pro mundo da música. E você brincou aí, falou que aquela banda que te chamava Tridente, né? E aí você conta agora que você entrou também, conheceu a música, conheceu tudo e entrou num mundo de trevas. Por que esse mundo, às vezes, do rock remete tanto a coisas malignas, tão claramente assim, às vezes o roqueiro, não são todos, claro, mas às vezes um cara que quer incorporar uma coisa de rock mesmo, quer fazer uma coisa pesada, bruta, bravo, ligado ao demônio. Por que você acha que é assim? Fábio, eu acho que é engano, né? Eu acho que assim, hoje eu tenho um entendimento que as coisas... eu não tenho essa coisa de achar que o diabo ele não cria nada, ele distorce tudo.
né? Então, e como ele distorce a música também. Não existe. Tem gente que, com todo respeito, artistas como Raul Seixas falou que o diabo é o pai do rock. Com todo respeito, onde quer que o Raul Seixas esteja agora, ele é engano, porque o diabo não é pai de nada. A única coisa que ele é pai da mentira. E assim mesmo foi porque Jesus falou. Porque nem isso, se Jesus não tivesse falado isso, nem isso ele seria. Então, não tem como você falar assim, existe... Óbvio que existe música que é de profanação, né? Que não exalta, que não... né? Mas também existe... tudo foi criado por Deus. Eu creio assim. Eu creio que Deus criou tudo, inclusive até o diabo. Assim. Eu não acho que né, tudo gera... Agora, o pecado, ele distorceu tudo. Quando o pecado entrou, ele distorceu tudo. Ele fez com que uma coisa que era a essência de Deus, né? Eu vejo muito assim, eu acho que o que aconteceu comigo, no sentido, eu acho que assim, foi graça. E a graça, ela não é só a questão... Pô, eu tenho que falar isso. Hoje eu comprei recentemente aquele curso do Subirá, que eu estou assim, amando, né? Graça transformadora. E tudo isso que você falou, eu vejo como graça. Né? Que é aquela força capacitadora de transformar. As pessoas vivem num engano. Elas vivem num engano de achar que o sexo antes do casamento eu posso. Ela vive num engano que liberdade é fazer o que você quer, tudo que você quer. E na música existe isso também. E qual que foi sua experiência quando você conheceu esse mundo? Você vem ali, você é um cara que teve uma criação fantástica. E olhando para a sua vida, porque eu te conheço tem muitos anos, antes da gente se conhecer pessoalmente. Pô, quem não conhece, quem é daqui, todo mundo conhece o Bauchita. E eu vi assim, um Bauchita tão louco, tão doido, que parecia que ele nem tinha família. Era um cara assim que... Saiu de casa com 3 anos de idade, tava aí na vida louca, e não queria saber de nada. Pois aí, depois, quando a gente te conhece, pô, a gente vê, cara, e eu tive a oportunidade de conhecer seu pai, sua mãe, que você morava com eles. Era um cara extremamente bem criado, mas parece que da porta para fora você tinha aquela vida louca. Rebeldia, né? Que momento que isso entrou na sua vida aí, que essas densas trevas de coisas ruins... Que momento que você se enxerga assim, pô, eu sou aquele menino ali, criado com meu pai, minha mãe, numa educação, com princípios de família, mas de repente eu me entrego para essa vida aqui. Para que você entregou? O que aconteceu com você? Cara, é muito parte do eu, né? A gente, quando se foca muito na gente mesmo, né? A gente fica muito antigamente eu tinha uma necessidade de querer fazer sucesso e uma busca desenfreada pelo sucesso, por reconhecimento, por as pessoas baterem na minha costa. Você é o cara, você... E muito centrado nesse eu, né? Esse eufemismo dentro da gente, que a gente acha que o mundo gira em torno de nós. Eu vivia isso, né? E aí, como eu sou uma pessoa muito intensa, eu fui intenso com um monte de coisa. Meu pai e minha mãe não têm culpa de nada. Pelo contrário, me deram todas as oportunidades, né? Amor, carinho, educação, respeito, condições, né? Dentro, obviamente, das condições deles. Para mim, para o meu irmão é médico, meu irmão, né? Mas eu sempre fui eu coloco que Deus, ele sempre esteve na minha vida o tempo todo, né? Recentemente eu estava orando em casa, né? No meu devocional diário, né? Ali meditando, lendo a palavra, e Deus falou claramente no meu coração ele falou, cara, eu nunca deixei de estar com você. Eu sempre estava do seu lado, mesmo quando você estava nos piores momentos da sua vida. Então, né? Mas quando você estava nesse pior momento, você
o que eu vou falar aqui é só coisa pública, né? Pode, não tem tô problema falando nenhum. nenhuma intimidade sua que Eu ninguém não sabe tenho- te denunciando aqui. Não, isso aí. Né? Mas a gente sabe que você tinha uma vida de droga, Sim. de excesso de bebida e tudo mais. Promiscuidade. Quando você estava naquele momento daquela vida que você não teve essa experiência com Deus que você teve, quando você estava naquele momento, você lembra, assim, você acreditava em Deus, você respeitava alguma Sim. coisa de Deus? Como que era naquele De uma momento? forma errada. Eu não conhecia esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Eu conhecia, achava Mas você que... não era um cara ateu, assim? Não, de forma nenhuma. A gente sabe que religião não salva ninguém, mas eu trilhei por várias religiões, né? Eu fui católico de pai e mãe, crismei, fui batizado quando era criança, né? Tinha uma aversão aí na missa, eu não queria, meu pai chamava, não prestava atenção, aquela coisa de repetição dos padres, né? E isso me incomodava, eu não gostava. Mas daí do catolicismo eu fui para o espírita kardecista, né? Que eu precisei, porque nessa época muita droga, eu falava, cara, eu preciso buscar, até pela curiosidade também, né? Muito nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa, nessa época, hoje eu tenho, obviamente, eu sei, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu sei o meu limite, eu tenho... O amadurecimento meu é muito forte em Cristo, né? Cristo me capacita, a graça dele me capacita. Mas eu nessa época, eu tinha um desejo de experimentar muita coisa. Então, eu experimentei várias religiões. Espírita kardecista, espírita umbandista, candomblé, santo daime, pacto de sangue, cambô, macumbeiro. Eu já fui, já levei galinha para encruzilhada, sabe? Já bebi sangue, essas coisas tudo. Eu já fiz tudo isso. Cambô, você sabe o que é cambô? Cambô é o veneno do sapo. O cara passava o veneno do sapo na pele e era um alucinógeno, o próprio santo daime. Então, assim, distorcido. Por quê? Porque a espiritualidade, nem toda a espiritualidade leva até Deus. Quando eu conheci a verdade, que para mim a verdade é Cristo, é uma pessoa, não é uma religião, Cristo entrou nessa intensidade que eu fui com essas coisas todas, né? Esse engano, Cristo entrou e fez morada, e aí a intensidade acertou. Né? A droga, sim, ela fazia parte do seu estilo de vida, assim. Total. Você total. cantava, por exemplo, só sobre efeito de droga? Muita cocaína. Eu lembro meu querido Vinícius Pessoa, que foi o Vinição. Vinição, pessoa maravilhoso, queridíssima. lindo. Eu amo, um beijo. Amo ele, a família dele. Meu parceiro, meu produtor hoje, né? Tá do meu lado nos shows que a gente faz. Eu lembro quando eu conheci o Vinição, né? Eu tinha conhecido ele em alguns shows. Aí eu estava tocando numa casa noturna em Belo Horizonte, onde o camarim era um negócio assim pequeno, né? E aí a banda que ele ia tocar ia ser depois da minha apresentação. Aí eu lembro que no momento do show meu, o guitarrista nosso, que era outro, que era o Pedro Cassini, que fez parte do Jota Quest recentemente, outro baita, né? Fez parte até da nossa célula lá da sua casa, foi lá e tal. Ele estava tocando, ele estava cantando uma música e eu fui pro camarim. No que eu fui pro camarim, eu estava cheirando a cocaína. E o camarim muito, muito apertado, eu encostei na porta. E o Vinição é grandão, né? Na hora que eu estava indo cheirar assim, o Vinição abriu a porta e esbarrou em mim assim. Ele fala isso. Eu virei, olhei para ele assim, né? Olhei para ele, tem que olhar pro alto, que ele é alto. Olhei e fiz assim, quer? Ele falou assim, não, obrigado. Eu falei, valeu. E cheirei e subi em cima do palco, aquela vida louca. E cantava e achava que aquilo era o máximo, né? Porque tinha essa tríade, né, do sexo, drogas e rock and roll, que era o que imperava, esse engano que a gente acha que os roqueiros... E muitos morreram, né? A gente sabe disso. Vários morreram. E aí foi assim. E o próprio Vinição conta que depois da minha transformação, depois que Jesus entrou na minha vida, fez parte da minha vida, eu entreguei minha vida para Cristo e existiu a transformação, ele conta que passou-se um tempo dessa história, desse episódio, no camarim lá, ele me encontrou em Pedro Leopoldo, que eu fui no show do
do César e do Fabiano, César Menotti e Fabiano, lá em Pedro Leopoldo, que eu fui com vocês, estava em cima do palco, e o Vinição estava lá, era até o Adriano Pezão, que era o baterista, e eu lembro que eu passei pelo Vinição com a Bíblia debaixo do braço, e passei por ele assim, só fiz assim, a paz do Senhor, e passei por ele, isso no palco, ali nos bastidores. E aí acabou o show, o Vinição, muito amigo do Pezão, perguntou pro Pezão, falou assim, esse aí é quem eu estou pensando que é? Vinição cristão também. O Pezão falou assim, é mesmo? Ele falou, meu Deus, que transformação. E foi, porque a droga saiu de Jesus. Quando ele entrou na minha vida, ele tirou a droga da minha vida num dia para o outro. Eu nunca mais... Eu tenho 11 anos, vai completar 11 anos de entrega para a minha vida para Cristo. Eu nunca mais usei droga. Nenhuma. E a gente sabe que isso Apesar não... de muitos falarem, quando me veem no palco, acharem que esse cara tá drogado. Fala, não preciso, o Espírito Santo me capacita. A gente sabe, cara, como é difícil, né? Uma pessoa que é usuário, Sim. né, que é um adicto, Sim. né, no linguagem popular, que é viciado Sim. em qualquer coisa. Dependência química, dependência tudo. química em geral. Ele conseguir se livrar disso, né? É um processo, né? Muitos têm que passar por clínica e fazer Sim. tratamento mesmo com tudo que a medicina ali tem à disposição, né? Psiquiatria, psicólogo e... É verdade. A palavra de Deus tem um processo importante na vida de muitas pessoas, mas a gente sabe que, mesmo assim, pessoas conseguem ser libertas Sim. por Jesus, mas elas passam por um processo. E tem recaídas. Né? E dentro deste processo existem Verdade. recaídas, existe todo um cuidado daquilo ali. E vendo o seu testemunho, cara, a gente vê que você se livrou de tudo isso da noite para o dia, né? Que é uma coisa impressionante, né? Não existe nem essa receita. E não tem mérito nenhum, tá? O Pois mérito todo que eu vou te falar é o seguinte: tira Cristo de mim, eu não tenho nada de bom para oferecer para ninguém. Então, esse momento, ô Bauchita, que você estava ali, vamos colocar assim, o que eu quero te perguntar, assim, conhecendo a sua história, a gente sabe que você estava agonizando. Sim. Naquele momento, antes de Jesus entrar na Sim. sua vida. Já tinha tido 3 princípios de overdose. Olha só, você tinha uma busca muito grande, né? Como você está contando aí, princípio de overdose e uma busca e um consumo excessivo de todas essas coisas. E o que eu quero te perguntar é o que foi o ponto-chave, cara? Que momento que você enxergou Jesus e falou assim, é isso que eu preciso. Foi um momento de familiar, né? Eu vivia... A droga, Fábio, nunca foi um problema para minha vida, assim, né? Eu nunca vi... Porque acho que Deus tirou a droga da minha vida num dia para o outro. Não tive abstinência, não tive nada. O meu problema sempre foi a questão sexual, né? A coisa de obsessão, de promiscuidade, né? Muito adultério, né? Eu já estava casado, aí eu num momento da minha vida em que a separação da mãe da minha primeira filha, né? E eu entrei num colapso total, né? Abri um buraco, eu tentei suicídio, né? Então, assim, eu tive esse problema com mulheres, muita mulher na minha vida. Eu não tenho... Eu fui um cara que na minha infância, hoje eu entendo, eu fui abusado, né? Eu tinha uma necessidade de me autoafirmar, né? A minha primeira experiência sexual foi um abuso dos meus primos na cidade do meu pai, uma experiência abusiva, né? Fui abusado. Então ficou aquela dúvida. Então, para me autoafirmar, eu vou usar um termo aqui chulo, eu pegava geral. Eu tinha que, né, para falar que eu era homem, né? Então isso gerou em mim uma abertura de que, né,
que muito no mundo hoje é muito comum isso. Até recentemente eu estava falando isso com uns parentes lá em Juiz de Fora, minhas primas, minhas tias, falando que era muito comum na geração do meu avô essa coisa do homem, ele pode tudo, a mulher, né? Então, quando eu, na época minha, chegava na casa dos meus pais e falava que eu fiquei com uma, fiquei com outra, né? Só de ficar já é um negócio absurdo. Eu tenho esse entendimento hoje. Era, todo mundo. E as minhas primas, quando elas namoravam, tinham que namorar escondido, porque senão era pejorativo. Chamavam de coisas assim absurdas. Então, sempre existiu esse machismo, E criou um perfil em você, né? Que daí você cresceu com isso. Cresci com essa e você máxima. queria dar vazão a isso tudo, mesmo depois de adulto. Exatamente. E aí, com esse processo todo, eu entrei numa depressão muito grande, né? Dessa questão. E praticamente tentei suicídio 3 vezes. Eu lembro que a minha filha, a mais velha, né? Porque agora vou ser papai novamente. Deus é maravilhoso. E aí, eu lembro que ela tinha 3 para 4 anos. E aí eu fui para casa do meu irmão, né? Tava lá, né? Já tinha separado da mãe dela. Tava na casa do meu irmão com ela, eu não dormia, né? Eu tava pesando 46 quilos. Não dormia, não comia, só chorava, deprimido. Eu ali no hall lá da área de lazer do prédio do meu irmão, calma, né, tentando, eu olhava para minha filha e falava, como que eu posso tirar a minha vida? Deus já estava usando ela, né? Imagina o legado que eu ia deixar para ela. Ela ia crescer, meu pai suicidou. É algo terrível, né? E aí, na área de lazer, o meu irmão me apresentou o meu pai na fé. O meu pai na fé. E falou, olha, eu tenho que te apresentar um vizinho meu aqui que ele passou pelo mesmo processo que você. Só não teve droga. Mas ele passou muito adultério, bebida, muita vida louca e tal. Me apresentou o nosso querido Bruno Vaz. Bruno Vaz, Bruninho. Eu amo. Um beijo pra você, meu amigo, meu irmão. Coincidentemente, batizei o Bruninho também. Gente, eu batizei pouca gente, mas as pessoas que eu batizei estão aqui na mesa aqui. No mesmo dia. Um beijo pro Bruninho também. Você batizou ele agora, novamente, não, né? Não, batizei naquela época. Eu, ele e o Ellerson, um amigo nosso, foi todos nós Estamos no mesmo te esperando dia. aqui, viu, Bruninho? Você vê aqui no Brasil. É o gringo, né? Aqui no nosso na programa. gringa, né? E o Bruno falou, cara, eu contei a minha história para ele contou a dele, a gente conversou aquele momento ali, e era um domingo. Ele virou para mim e falou assim, cara, vamos para a igreja? Eu falei, que igreja? Ele falou, Igreja Batista da Lagoinha. Eu falei, crente? Ele falou, é. Eu falei, não vou não. Já tinha tido, igual eu te falei, experiência, católico, espírita e tal. Eu falei, crente? Eu tinha uma visão de crente que era o seguinte, eu tinha que andar de terno, gravata, a Bíblia debaixo do braço, esconder tatuagem, piercing, tirar tudo e aceita Jesus, senão você vai para o inferno, aquelas coisas de, né? Todo certinho, nada. E aí eu falei, não vou. Ele falou, você vai. E aí nós fomos no culto Cristo Vivo, do Zulato, meu amigo, meu irmão, que eu amo, maravilhoso, Zulato. E aí quando eu cheguei na Lagoinha e vi a música, as pessoas adorando, eu arrepiava e chorava, chorava. Eu falo que a gente tem até uma máxima, o Bruno sabe disso. Eu chorei mais de uma garrafa PET. Eu sou um chorador, eu choro mesmo, né? E eu acho que é o momento que Deus está me lavando. Foi quando Deus estava me lavando. E eu chorei tanto que eu desmaiei. E eu lembro que eu fui para o ambulatório da igreja. Me levaram, eu só lembro das pessoas, carrega ele. Me levaram para o ambulatório da igreja. Eu cheguei lá, a moça perguntou meu nome, eu ainda com aquela soberba, vão me reconhecer aqui. Falei, Ronald. Aí, beleza, ela orou,
eu tomei uma água, fui recobrando as forças. A hora que eu melhorei, ela abriu a porta, né, do ambulatório. Ainda não tinha aquela parte lá do Kids lá embaixo, não. Era um espaço grande. E eu lembro que a hora que eu abri a porta, eu vi todos os diáconos, os homens, na minha frente, assim. Tava uma fila, assim. Eu lembro como se fosse hoje, assim. E eu lembro de dois. Eu lembro do nome deles, Serginho e Fred. Eles olharam para mim e falaram assim: Bauchita, você está aqui. Glória a Deus, Deus vai te usar demais. Já foram profetas ali. E a hora que eles falaram aquilo, e pá, eu subi, o Zulato fez o apelo, eu levantei minha mão, aceitei Jesus. E ali, o Espírito Santo entrou e eu comecei aquela coisa de sede, fome, sede, fome. Eu lembro de um pastor que eu acho que ele foi até para os Estados Unidos, eu liguei para ele, esqueci o nome dele. Não era nem o Rony e nem o Flavinho. Eu esqueci o nome dele. Ele era carioca. Ele tinha um gabinete, eu fui lá, ele comprou uma Bíblia, me deu a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, comecei a ler, comecei a orar, e chorava, e pá. O Bruno tinha um contato com você. A primeira célula que eu fui foi na casa da sua mãe, Dona Elci, que eu amo, um beijo para ela, né? O César, o Fabiano, vocês me abraçaram, eu me senti assim acolhido, né? Vocês me levaram para dentro da casa de vocês, né? Esse acolhimento foi importantíssimo para mim, né? Eu me senti assim pertencente, né? Aquela consciência de pertencimento e que veio. E ali eu comecei a orar, e era uma coisa assim. Foi no domingo, eu comecei a ir nos cultos, fui na terça, né? Ainda o culto fé, o André ainda estava ministrando o culto fé aqui, pastor André Valadão, e aí eu comecei a ir no culto do pastor André Valadão, ele fez o apelo, eu levantei a mão, isso na mesma semana. Na quarta, tinha a quarta profética, eu fui, o pastor, que eu não lembro quem foi, que era o pastor, fez o apelo, eu levantei a mão. Era todo dia. Na quinta, pra lá das 10 do Rony, eu fui. Levantei a mão, sexta, e foi. E todo dia. Aí eu lembro que eu brinquei com o Bruno. O Bruno sabe disso. Eu falei assim: só falta eu aceitar Jesus no culto do meu querido pastor Márcio. Aí eu fui num domingo, 10 horas da manhã. Acordei cedo, nunca gostei de acordar cedo, confesso. Deus tem transformado isso, que agora, recentemente, tenho acordado mais cedo. A gente que trabalha na noite é complicado. E aí, eu fui no culto do pastor Márcio. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, as pessoas já me olhavam e davam aquela risadinha assim. Aí eu até brinquei com o Bruno. Esse povo tá olhando para mim. Será que eu tô sujo, alguma coisa? Tem alguma coisa? Esse povo tá olhando para mim. Porque as pessoas já sabiam, falando: lá vem esse menino que todo dia aceita Jesus. Ele deve estar pecando. O povo não tinha muita gente que não me conhecia. Eu lembro quando o pastor Mafia aceita, falando aquele jeitinho dele, doce. Eu ia levantar a mão, o Bruno: para, Jesus já te aceitou. Para de pagar esse mico. E foi. Aí o que eu fiz? Fiz o curso de batismo. Primeiro fui para Estância Paraíso, né? Eu lembro que eu liguei. Na verdade, antes de eu ir para a Estância Paraíso, quando eu aceitei Jesus, qual que era a minha referência? Antes até de participar da célula, eu tinha tido um contato numa época, no canal 23, que não era a Rede Super. A Tribo era o programa do Dudu. Do Dudu, é. E eu conheci essa figura que a gente tem como um irmão, que é maravilhoso, que é também eu considero ele também como um pai da fé para mim, que sempre falou de Jesus para mim, eu nunca dei atenção, que é o Alex. Alex, qual Alex? Passos. Não, de onde que ele é, Alex Passos? Você não conhece, não, né? Não conheço. Ele tá um pouquinho mais gordo agora. E aí, cara, ele... Falar dele, ele chega aí. Ele chega daqui do a pouco ele tá aí, né? Aparece do nada, né? É abduzido, aparece. E o Alex, eu liguei pro Alex. Ele estava de férias com a família dele. Eu falei: Alex, eu converti. Ele falou: cara, calma, eu vou chegar. Eu tô de viagem, eu vou chegar, a gente vai conversar e tal.
E eu lembro quando ele chegou, ele me ligou, eu falei, ó, vamos encontrar. E nós encontramos no shopping, né? E aí eu falei, cara, eu preciso falar com o Thales. Porque a minha referência era o Thales, é o Thales até hoje, né? Eu lembro que eu falava assim, porque eu conheci o Thales na época do Jota, e eu e ele, muita farra, né? Era uma coisa assim, a identificação mundana, eu e ele era algo, né? Eu e ele, loucuras e loucuras. E aí, Porque na época que o Thales estava no desviado, que ele estava conta desviado, o exatamente. testemunho dele também aí todo. Você tinha amizade com ele? Tinha amizade com naquela ele. época. Na época ele tava... Quando Ele você era do mundo, ele estava no mundão ele era também. vocal do backing vocal do Jota. E quando a gente está falando de estar no mundo aqui, nós não estamos falando de um cara que não frequenta igreja, não. Nós estamos falando de coisa pesada. Não. A questão é essa. Mundo que eu falo é pecado, vivendo de pecado mesmo. Mundaísmo, total. Totalmente alienado. E eu liguei, eu falei, cara, eu falei pro Alex, eu preciso falar com o Thales. Ele falou, claro, peraí. Ligou para ele, chamou ele no telefone, não sei se, eu não lembro direito se ele chamou no Zap ou se ele ligou. Ele falou, Taleco, beleza? Alex, tá. Adivinha quem converteu? A hora que ele falou isso, ele falou, quem? Foi o Bauchita. E o Thales, como é intenso, como eu, né? Ele deu um berro, que eu lembro que eu estava do lado do Alex, assim, eu ouvia. Passa o meu telefone para ele, e tal. E passou o telefone dele, e aí foi um período que eu fiquei... Ali eu comprei o CD do Thales, Cheios do Espírito Santo. Era um CD que não saía do meu carro. Onde eu ia, eu escutava e chorava. E eu via e chorava. E mandava áudio para ele, Taleco, essa música tal tá falando comigo. Essa música tal, papapá. E foi ali aquele processo todo que você falou. Aquilo tudo rolou, esse processo todo. E o Thales, calma, Baú, calma. E eu nunca fui um compositor. Nunca fui, sim, né? E o Thales começou a falar assim para mim, Baú, escreve. Eu falei, ô Thales, eu não sou compositor, eu não escrevo. Ele falou, você vai escrever. Eu tenho certeza que você vai escrever. E como eu dormia pouco, eu ficava muito em casa, orando, chorando, e a madrugada toda. E uma coisa que me ajudou muito também, o esporte. Eu passei a ter práticas de corrida, sempre fui, né? Só que na época eu usava droga e fazia esporte. Era uma bomba relógio que poderia explodir, poderia ter um problema de coração, um monte de coisa. Mas aí a corrida, comecei a correr 10 quilômetros todo dia. E não, por não comer, não dormir, eu comecei a ficar muito magro. E aí eu comecei a escrever nas noites que eu ficava em claro, sem dormir. Tinha um caderninho velho lá em casa e eu comecei a escrever. E engraçado que eu escrevia, não como a gente passa as folhas do caderno assim, né? Eu comecei a escrever ao contrário, de trás para frente do caderno. Eu pegava a última página e ia passando, né? E comecei a escrever coisas. E eu lembro que tinha um amigo, que é o Cristiano Damasceno, cristão, que ele todo tatuado, enorme, uns alargadores, e cristão. E eu te lembro que eu liguei para ele e falei, cara, eu tenho umas letras aí e tal, eu queria te mandar e tal. E ele começou a compor. E o Bruno, nesse ímpeto todo, o Bruno andando comigo e tal, cara, vamos fazer um CD, vamos fazer uma música, você tem que externar essa coisa que deu essa transformação que tá. E eu comecei a escrever, fazer coisas, né, escrever. E aí o Bruno começou aqui, mexer aqui. Aí liguei pro Thales, falei, Thales, tem uma música que eu quero gravar. Pai, eu não confio em mim, que é uma palavra que fala demais comigo, né? Essa coisa da gente confiar no nosso entendimento, confiar nas nossas certezas, no que eu acho, no que eu penso. Isso tem um caminho errado aí. A gente não pode ter essa confiança em nós mesmos, né? Hoje eu não crio expectativa em ninguém, eu não crio expectativa em nada, eu crio expectativa em Cristo.
E eu não tenho, eu acho, eu sinto, eu penso. Não. Eu não acho, não penso, eu não sinto. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo e é o que ele fala. Eu creio na palavra, o que está escrito. Né? Jesus usou isso. Né? O diabo falou, está escrito, mas está escrito também. Então, assim, essa macrovisão que a gente tem que ter de Cristo e da palavra, tem que ter, sabe? A gente tem que ter. Hoje em dia a gente vê muita coisa, as pessoas deturpando o evangelho, né? O evangelho não é a palavra em si, as pessoas querem justificar, querem um Jesus que é amor, mas não querem um Jesus que é justiça, que é justo. Quer um Jesus que é liberal, que pode tudo, eu posso tudo, e pega contexto fora de pretexto, ou pretexto fora de contexto, ao contrário, né? Então fica essa coisa, e eu falei assim, cara, eu preciso escrever. E aí eu escrevi algumas coisas e fui abençoado, né? O Thales liberou, Pai, eu não confio em mim. Tinha uma canção que eu tenho que fazer jus, que essa para mim é uma das maiores. Além de conhecer o evangelho através de você e da sua família, eu conheci a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, e que eu tenho uma gratidão imensa, chama-se uma verdadeira adoradora, chama-se Nívia Soares. Nívia Soares. É absurdo. Nívia Soares, a Nívia Soares não tem nem como a gente... Não precisa falar, não tem como falar nada dela, né? Não tem que falar nada. Não tem como dar referência de como que ela é. Não tem. Não tem. E a Nívia, eu lembro Gustavo Soares. Gustavo, você, lindo, a família toda, né? Dudu, que eu amo. Dudu, um querido também. Querido, E aí eu ouvia Em Tua Presença e chorava. Eu falei, Bruno, eu tenho que gravar Em Tua Presença. Eu tenho que gravar Em Tua Presença. E aí, o Cristiano Damasceno virou produtor musical, compositor junto comigo. O Bruno, produtor executivo. Gravamos no estúdio do antigo empresário do Eli, o Cacau. Né? Gente, masterizado e mixado pelo... O pastor? Não. Gente, oh meu Deus, que falha da minha vida. Masterizou aí, Israel... não, teve Israel Salazar presente, cantando comigo, que eu amo Israel Salazar, um absurdo de voz, um homem maravilhoso, um testemunho lindo. Eu amo Israel. E teve o DVD também, do André Valadão. Que eu participei. Né, que você participou o pastor com uma André canção. foi importantíssimo nesse meu processo, né? Pastor André, eu lembro que eu estava fazendo ainda estava tocando num bar em Belo Horizonte chamado Na Mata Café, e eu fazia uma temporada toda terça-feira com vários convidados, inclusive Fabiano foi um dos convidados, tem no YouTube, né? Esses shows, que era um show acústico com o Pedro Cassini, o Nani na percussão e eu, e o Bruno, produção do Bruno. E eu lembro que teve uma terça-feira e eu comecei a cantar músicas do Thales nesse repertório. Colocava Filho Meu, Pai, Eu Não Confio em Mim. E no momento que eu cantava essas músicas, era intenso, porque eu entregava tudo e o povo ficava ali, né? Aí eu lembro que o cara do bar virou e falou assim, olha, hoje eu não quero que vocês cantem nenhuma música cristã. Eu já achei aquilo, eu falei, mas beleza. Só que esse dia, o Pedro Cassini não poderia fazer e foi um outro cara para fazer. E aí eu lembro que eu fiz uma lista e nessa lista estava escrito Filho Meu de todo tamanho. Aí eu esqueci, realmente não foi maldade da minha parte, nem confrontar o cara. Eu esqueci, na hora de uma música para outra lá, a casa cheia, o cara sentado no bar, o dono, lá na frente, na mesa, com 2 garrafas de uísque. Já tinha tomado uma, já estava meio alterado. Segura aqui, só para as pessoas entenderem esse contexto. Você tinha convertido, né? E estava fazendo alguns trabalhos. E você estava fazendo alguns trabalhos ainda dentro do seu trabalho. Uhum. E você já era uma pessoa transformada. Sim.
E o dono daquele lugar, que era um lugar, vamos botar assim pro pessoal de casa entender, mas a gente sabe que esse termo já tá assim, que é secular, um trabalho secular ali. E o dono do lugar chegou pra você, pela sua música cristã. Aqui não. Aqui eu não quero Hoje nenhuma. não. E você tava, pô, vou fazer meu trabalho aqui, ok, tira, mas daí ficou uma ali que você esqueceu, você nem lembrou. Filho o cara meu, tá lá de na todo noite. tamanho, na lista, assim, do repertório. E chegou sua hora de cantar. Aí eu falei, filho meu, na hora que eu falei pro filho meu, o cara puxou. E eu, filho meu, tá fugindo de mim. O cara olhou, eu vi ali que o diabo entrou. Ele foi na frente do palco, assim, na frente do Bruno, os dois, assim, nariz com nariz, e ele proferindo palavrões e palavrões, para, não sei o quê. E ali, eu olhando aquilo, eu falei assim, cara, se esse cara encostar um dedo no Bruno, o velho homem começou a subir pelas pernas. Pedro ia tirar a espada. Mas Pedro ia cortar as orelhas, eu querendo cortar a orelha ali. E aquela questão ali, eu falei, meu Deus. Aí eu vi, o Bruno saiu com ele, foi para um lado, lá pro canto. Eu só olhei pros caras, pá. Parou a música, eu já desci, fui lá na frente, fiquei o dedo na cara do cara, falei, não falei nenhum palavrão, mas falei, e confrontei o demônio que estava ali nele e saí. E daquele dia em diante, acabou o projeto. Tinha acabado o projeto. Aí você nem voltou mais. Não voltei. Aí na terça-feira seguinte, para chegar aí no Pastor André, eu falei, cara, eu não tinha oportunidade de ir no Fé. Eu fui no Fé na primeira semana que eu converti. Depois eu sempre queria ir no Fé, culto Fé. Aí nessa terça-feira que não tinha mais o trabalho, eu fui no culto Fé. Cheguei lá no culto Fé, tô lá, daquele meu jeito de adoração, que sempre foi intenso. Eu joelhado, orando, chorando, cara no pó ali, né, como diz o Thales. Eu lembro que chegou um momento assim, eu só escutei uma voz assim, vai louvar na oferta. Eu falei, hã? Vai louvar na oferta. Eu olhei, o André falou assim, vai louvar na oferta. Eu falei, o quê? Ele falou, se vira. Daquele jeitão do André, né? Aí eu falei, sério? Ele falou, é. Ele falou, vai lá pra dentro, combina com os meninos da banda, enquanto eu tô dando a palavra aqui de oferta, combina com eles. Aí eu cheguei lá com a banda, falei, galera, e aí, o que vai... Aí ele falou, cara... Aí fiquei pensei numa do Thales, cara, não. Falei, cara, hoje o meu milagre... Eu falei, é essa aí. Já chamei o cara do TP, porque eu tinha problema de letra, eu falei, põe a letra bem grande aí, antecipando para eu cantar e tal. Mas essa é conhecida, Bautista. Não, mas põe assim mesmo. Já estava iniciando e tudo. Aí eu lembro que eu cantei, mas eu tremia, assim, de nervoso, né? E a voz tremia. E aí foi maravilhoso. O pastor André, numa generosidade incrível, né? Me abraçou, depois caminhamos juntos, né? Na época da Reino. Foi bênção demais, né? Bênção. Tive o privilégio de ter ele cantando uma música que eu compus, que chama Jesus Salvador. O clipe, com ele participando, né? Viajei com ele alguns eventos que ele fez, né? Fomos para Piúma, fomos para outras cidades juntos e tudo. E aí eu lembro que daquele dia em diante, assim, eu lembro que eu fui para casa, cheguei em casa, meu telefone tocou, um amigo meu comum falou assim, pô, Bauchita, te vi lá na Rede Super, tava zapeando a televisão, vi você lá na Rede Super, lá no Culto Fé do pastor André Valadão, tal. Eu vi que você cantou lá, pô, legal, mas, cara, você tava nervoso, hein? Eu vi, você tremia, sua voz tava tremida. Pô, você é um cara experiente, virou pra mim, o cara falou assim, você é um cara experiente, com tantos anos de carreira, cantou no Mineirão para 50 mil pessoas, Pop Rock Brasil, pá, pô, Samuel fala de você, Rogério, pô, senti que você ali tava... Aí eu falei assim, cara, eu virei para ele e falei assim, uma coisa é cantar para 50 mil pessoas, outra coisa é cantar para Deus. A responsabilidade é muito maior. E daquele dia em diante, eu
precisei sair de todos os trabalhos, vamos usar esse termo que nós não gostamos, seculares, todos, porque eu precisava que Deus me fortalecesse, porque é muito mais fácil o mundo te puxar do que você puxar. Claro. Né? Então eu precisava me fortalecer. E eu fiquei um tempo fora de todos os trabalhos. Passou-se um tempo, conheci Joyce, minha esposa atual. Sua esposa hoje está grávida. Grávida. Você já tem uns 10 anos de namoro, casamento. Casamento vai fazer aí 2 anos. 2 anos. Agora, de namoro tem muito tempo. Aí, porque a gente virou amigo. Porque eu lembro que ela estava no ministério lá do Inconformados, né? E o pessoal falava, o Bauchita converteu. Alguém tem que ir lá falar com ele. E ninguém ia, nenhum dos homens ia. Aí um dia ela chegou. Lá, ela não me conhecia, ela viu o meu batismo. Foi a primeira vez que ela me viu. Ela falou, nossa, esse cara é intenso, né? E o meu batismo, você estava lá, você viu, chorando, gritando. Foi uma coisa muito intensa. E ela falou, nossa, cara, não sabia nada da minha vida, não conhecia essa coisa da música, minha relação com a música. E aí eu lembro que ela chegou, oi, beleza? Eu olhei para oi, tudo bem? Ela falou, te conheço e tal, sou lá do Inconformados e tal. Qual que é o seu problema? Ela perguntou para mim, eu olhei para ela e falei assim, meu problema é você. Ela riu, é isso. E a gente criou uma amizade muito grande. Ela acompanhou o processo da gravação do CD. E ali criou-se uma amizade que virou um namoro. E aí, cara, eu até esqueço, já entrou num assunto, vai entrar. Você estava falando que você tinha deixado tudo do secular. Beleza, deixei tudo. Aí num dia que a gente estava junto, eu e Joyce, eu falei com ela assim, Joyce, vamos... Tem muito tempo que eu não saio. Só estou indo na igreja, só no culto, célula. Óbvio, preciso, e isso é necessário até hoje, né? Eu vivo Cristo diariamente, né? Eu me converto todos os dias, né? Igual eu te falei, se tirar Jesus de mim, eu não tenho nada de bom para oferecer. Aí eu só sei que chegou um momento em que eu falei assim, vamos sair. Aí estava tendo um festival de bandas seculares na rua, na Praça da Savassi. E eu fui com ela. Aí os amigos que não tinham visto, porque a notícia espalhou, né? Bauchita, e eu mais manso, aí cumprimentava Bauchita. Aí eu fiquei vendo os shows e tal, aí começou a me incomodar. Cheiro de cigarro, bebida, tal, aquela coisa toda. Eu falei, vamos embora. Na hora que eu saí da frente do palco, que eu cheguei na frente do palco, que eu olhei, a banda estava tocando, eu olhei assim, eu ouvi uma voz grave falando assim, já pensou você lá em cima falando de mim? Aí eu olhei para a Joyce, alguém falou alguma coisa comigo aqui, alguma coisa? Ela falou assim, não. Eu falei, Deus falou comigo. Eu fui para casa. Dobrei meu joelho, orei. E Deus falou, eu quero que você vá para todos os lugares, volte com todos os trabalhos que você está fazendo, para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo na sua vida e vou fazer através da sua vida. E aí eu voltei com todos os trabalhos. Obviamente, muitos cristãos vão achar que eu desviei. E o pessoal dos bares vai achar que eu vou pregar. Então, eu exercia um conflito desses dois lados. Só que, cara, eu estou seguindo uma ordenança de Deus. Eu sou músico. Eu não entendo por que um músico tem que ser... Se ele está fora do trabalho dentro da igreja, ele está pecando. Obviamente, eu não canto nenhuma música que vá conflitar a minha fé, vai ofender a minha fé, profanar a minha fé. Mas eu sou músico, eu sou um cantor, eu exerço o meu trabalho assim. Então, eu vou. E, obviamente, que Deus me usa nesses lugares. Eu canto músicas que, teoricamente, nunca cantaria dentro de uma igreja, mas, por exemplo, existe uma banda que chama Creed, a música chama My Sacrifice, em que eu prego através dessa música. Cara, fantástico. Eu acho que essa aí, olha,
A maior transformação de uma pessoa é o que aconteceu com a sua Falei vida. demais, né? Não, cara, suas histórias são sempre maravilhosas. Eu acho que nós temos que voltar aqui, fazer outro Quantas programa vezes juntos. você quiser. Ó, nós vamos combinar o seguinte, cara. Você vai voltar aqui e você vai trazer o Vinição com o violão. Que você vai fazer uma música aqui pra gente, que Glória te a ouvir Deus. é maravilhoso. Glória a Deus. Meu irmão, foi uma benção ouvir, cara, o seu testemunho, Amém. a sua Glória a história. Deus. Saber que você continua aí, Jesus continua pulsando na sua Sempre. vida, no seu coração. Tá aqui, ó. E você é um amigo, um irmão, uma pessoa querida. Que Amém. Deus te abençoe, viu, Baú? Obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês. Amandinho, um beijo. Obrigado a toda a equipe aqui do Pode Crer. E obrigado à Rede Super, obrigado, gratidão. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a essa casa, agradecer a Lagoinha, que é a minha igreja, né, aos meus pastores, a você, a sua família. Um beijo no César, no Fabiano, na Dona Elci, na família de vocês, nos filhos, nas esposas. E falar que para o seu ouvinte aí, que não existe nada maior na minha vida do que Cristo. Cristo é o pilar maior na minha vida. Maior do que a minha esposa, maior do que a minha filha, maior do que a minha filha que vai vir, a Malu e a Lia, né? Que a Malu é mais velha e a Lia agora. Maior do que a mim mesmo, né? Eu tenho Cristo como um pilar, uma direção, e eu olho para ele respeitando, obviamente, ao ser humano, mas Cristo se você quer uma transformação verdadeira, busque o caminho, a verdade e a vida, que é uma pessoa, não é uma religião, é Cristo. Glórias a Deus por isso. Cara, que história sensacional. Obrigado a você que esteve com a gente aqui no podcast Pode Crer. Você que está assistindo a gente aí pela Rede Super. Não sai daí não, porque aqui tem muito mais.